Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para explicar um pouco mais sobre esses três princípios básicos do treinamento. E que se você colocar e aplicar isso no seu treino, você vai conseguir potencializar e acelerar os seus resultados cada vez mais. Então, são princípios simples, mas que eu utilizo na minha consultoria e que vem entregando resultado aí para diversas pessoas. Então, vamos lá, eu vou explicar cada detalhe aqui desses três princípios e vou explicar como vocês vão aplicar no seu treino. Então, vamos lá. Uma boa estratégia de treino deve considerar esses três princípios: descanso entre as séries, volume de treino e intensidade. Esses são os três princípios básicos que você deve entender na hora de estar fazendo o seu treino ou na hora que você estiver pensando em montar o seu próprio treino. O primeiro princípio é o descanso entre as séries. E esse aqui é onde eu vejo o maior erro, é onde eu vejo muita gente cometendo esse erro de descansar pouco. Quando eu falo pouco, é aquele descanso de 30, 40, 60 segundinhos ali entre as séries. E isso aí está acabando com o seu resultado. Por quê? Quanto menor for o seu descanso, pior será a sua progressão de carga. Então você não consegue sair de uma série super pesada, por exemplo, de um agachamento, descansar 30 segundos e fazer essa série novamente. Se você conseguir fazer isso, é porque você está treinando com a carga muito leve. Então você tem que aumentar a carga se você realmente quer resultados. Então, essa pergunta que eu sempre recebo: se eu descansar mais, vou deixar meu treino mais pesado? Não. Você vai simplesmente aumentar a sua percepção de esforço. Então, quando você descansa pouco, você vai gerar um estresse metabólico muito grande na musculatura. Então, você vai sentir o músculo queimando mesmo. Mas isso não significa mais resultados, tá bom? Então, a pergunta é: qual o tempo certo de descanso entre as séries? Eu sempre indico e eu sempre prescrevo para as minhas alunas e alunos de consultoria que o ideal é você fazer no mínimo 1 minuto e meio a 3 minutos de descanso. Porque tem vários estudos que já mostram que com esse tempo você consegue manter uma boa progressão de carga. Então, por exemplo, voltando no agachamento, você faz um agachamento pesado, vamos supor 20 de cada lado, fez o agachamento 15 repetições. Depois você vai lá, descansa 1 minuto e meio a 3. Vai depender de muito como que você está no dia, como que está a sua recuperação. Descansou, você já consegue fazer uma nova progressão de carga. Então você pode colocar 2, 3 quilos ali de cada lado, que você já vai conseguir progredir a carga sem descer demais o número de repetições. Que aconteceria se você estivesse descansando pouco. E o segundo princípio é o volume de treino. Então, sempre quando eu falo volume de treino, está relacionado com quantas séries você está fazendo no dia, quantos exercícios você está fazendo, qual é a quantidade de repetições que você está fazendo. Tudo isso aí está relacionado com o volume. Então, por exemplo, quantidade de exercícios. Isso aqui é um assunto que eu sempre bato na tecla de muitas pessoas acharem que para o treino ser bom, você tem que fazer 9, 10, 11 exercícios em um único treino. Mas não. Quanto mais exercícios você coloca no seu treino, pior será o seu rendimento. Ainda mais para população normal, né? Que não está visando uma alta performance, que não está visando competição. O ideal ali que eu sempre sugiro é você fazer de 4 a 6 exercícios por treino. Então, dessa forma, você consegue trabalhar o que realmente é necessário para você. Você trabalha com exercícios multiarticulares, exercícios isolados, focado na sua condição. Então, eu sempre sugiro fazer de 4 a 6 exercícios por treino. Quantidades de séries: 3, 4, 5, 6 séries. Quantas séries que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma pergunta muito individual. Por quê? Para mim contabilizar o número de séries que você deve fazer, preciso saber qual o seu nível de treinamento, se você é iniciante, intermediário, avançado, se você está com uma boa recuperação entre os treinos. Então, por exemplo, se você treina na segunda, você consegue fazer mais um estímulo na musculatura na quarta-feira. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Eu coloco na minha consultoria entre 3 a 5 séries ali. Vai depender muito do indivíduo, muito do nível de treinamento. Então, isso aqui é muito particular e individual. E essa pergunta aqui que eu sempre recebo: fazer 8 a 12 ou mais de 15 repetições, o que é melhor? Qual que eu preciso fazer? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Isso vai estar muito relacionado com a carga de treino que você está usando. Então, se você colocar uma carga muito leve, muito provavelmente você vai passar de 15 repetições.
Só que isso não vai te garantir mais resultados. Por quê? Você pode até fazer 15, 20, 25, 30 repetições, mas se você estiver longe da falha muscular, né, você não chegar realmente à falha, você está gastando energia à toa. Porque a gente já sabe, para a gente potencializar a hipertrofia, a gente precisa estar trabalhando na falha muscular ou próximo a ela. A falha muscular a gente vai considerar quando você não consegue realizar mais nenhum movimento. Então sua perna não consegue subir, você falhou, não consegue realizar mais nenhum movimento. O ideal é você ficar na penúltima, última série, você chegar próximo à falha ou até na falha muscular. Isso vai depender muito da estratégia de treino que a gente vai utilizar. Então, você pode falhar tanto com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 repetições, enfim. Isso vai depender muito da estratégia que a gente vai estar utilizando. Dentro da minha consultoria, eu sempre utilizo entre 6 a 15 repetições. Então eu fico sempre nessa média aí. Agora vamos para o último princípio, que é a intensidade, e esse aqui é um princípio muito importante, principalmente na musculação. Se você quer acelerar os seus resultados, você precisa saber como utilizar essa variável de treino, né? Esse princípio muito importante. Então, muita gente confunde a intensidade com cansaço, fadiga. Então, por exemplo, você sai da academia exausta, sente muita dor na musculatura e acha que isso está relacionado com a intensidade, o seu treino foi intenso. Mas, se a gente for levar em consideração tudo que a literatura já mostra, intensidade está relacionado com carga. Então, intensidade é carga. Tudo que você coloca de peso nos equipamentos, seja anilha, halter, plaquinhas, né, nas máquinas. Então, intensidade sempre é carga, tá bom? Técnica avançada, deixa mais intenso? Depende muito da técnica. O que eu vejo muita gente confundindo é, por exemplo, vou colocar um drop set para meu treino ficar intenso. O drop set, para quem não conhece, é uma técnica avançada onde você faz um número de repetições, né? Vamos pôr, por exemplo, lá que você tem que fazer de 6 a 8 repetições. Você faz 8 repetições, reduz a carga, né? Você faz um drop, reduz 20 a 30% da carga, faz o máximo de repetições, reduz novamente, faz o máximo e assim por diante. Vai depender vai depender muito como é o drop do seu treino, né? E como eu acabei de falar, intensidade é carga. Então, se você reduz a carga, você está reduzindo a intensidade. Então, a técnica avançada, no caso, o drop set, é uma técnica para aumentar o volume de treino, já que você está fazendo mais repetições buscando a falha muscular. Mas, a melhor técnica que você pode usar é a progressão de carga. Então, você vai sempre buscar a progressão de carga entre as séries. Então, você vai sempre tentar aumentar 1, 2, 3 quilos ali entre cada série para buscar o máximo de esforço e chegar mais próximo à falha com a carga mais alta que você conseguir, tá? E a última pergunta é: como saber se meu treino está intenso? Você vai estar relacionando com a carga. Então, não confundam com então, para meu treino ser intenso, eu tenho que treinar com a carga muito pesada, eu tenho que fazer um agachamento com 100 quilos. Não, 100 quilos pode ser pesado para uma pessoa, pode ser intenso para uma pessoa, mas para você pode ser impossível nesse momento. Então, vamos supor que 10 quilos para você é desafiador, é uma carga muito alta. Então, essa carga vai ser intensa para você nesse momento. Então, você nunca pode se comparar com ninguém relacionado à carga, tá bom? Você vai levar em consideração apenas você. Então, se 10, 15, 20, 30 quilos é pesado para você, é uma carga muito desafiadora, o seu treino, sim, ele está intenso. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou pedir para você deixar um comentário. E se você tiver qualquer outra dúvida sobre treinamento, já manda aqui embaixo para mim que eu vou responder todas. Eu vou estar criando novos vídeos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.